Bom dia, bípedes! Bem-vindos a mais um Balcão de Informações do Inferno do Sr. K. Olá, pomposo, Sr. K. Pompons. Eu e meu namorado dividimos um apartamento há 3 anos e, recentemente, minha sogra veio morar conosco, pois estava passando um momento delicado em sua vida. Ela é uma pessoa maravilhosa e nos damos muito bem, porém, quando o assunto é a comida, ela me tira do sério. Sobe daqui! Sobe daqui! Sobe daqui! Quando as coisas começaram a sumir, eu achei que ela estava estressada e descontava na comida, mas ela já confessou que adora comer. Quem não gosta, não é mesmo? Mas tudo tem limite. No Natal do ano passado ganhei um chocotone, que é uma merda. E sem demora, ela sozinha o comeu inteiro e ainda reclamou que não era gostoso. Eu avisei. Comprei 12 trufas após sair do trabalho, comi umas 3. Gulosa, hein? E no dia seguinte, quando retornei do trabalho, não tinha mais nenhuma. Aparentemente ela é mais gulosa. No final de semana passado, meu namorado comprou Carolinas. Eu não tenho a menor ideia do que seja uma Carolina, mas tudo bem. E ela devorou, sendo que eu nem ofereci. Aparentemente nós temos aí um padrão onde ela pega as coisas sem você oferecer. Então qual é a surpresa? Né? Isso são só alguns exemplos do que já aconteceu, pois ela parece o Devastator do Transformers. O pior de tudo é que ela só fala que comeu depois de ter consumido ou quando eu pergunto. Quer dizer, a merdeira que tenta esconder, né? Aí eu pergunto, cadê tal coisa? E ela responde, eu fico com vontade, ou então tô com a boquinha nervosa e comi. Boquinha nervosa é uma coisa que me irrita loucamente, dá vontade de enfiar. Toma! Manja, enfim. Depois eu compro pra você. Óbvio que ela nunca compra. Quem diria? Detesto parecer mesquinha, mas a minha vontade é de falar: ô, c****, sai pra lá com esse buraco negro de dentro da barriga. Ih, bora, não vai comer não, parceiro, tá pensando o quê? O que fazer? Um grande abraço, Sally Fields. Sally Campos. Olha só, querida Sally, esse negócio é um momento delicado, é uma coisa muito complicada, porque um momento delicado significa que tem um início, meio e fim. Esse momento vai passar? Primeira pergunta. Segunda pergunta, se demorar mais do que você gostaria, talvez você tenha que falar gentilmente para o seu marido que esse negócio de sua sogra comer as suas paradas está começando a complicar, né? Então você tem que conversar com ele para ver se ele compra 2 de tudo, onde um você esconde e outra a véia engole, porque pelo jeito ela não come, ela engole as coisas. Ou a opção do tumulto, a opção do caos é: compre 2, guarde um, deixe um em cima da mesa, mas abra, coma um pedacinho e dê uma lambrecada de pimenta. Talvez assim você entre na psique interna da sua sogra, na mais profunda camada psicológica da véia, e ela finalmente entenda que não é para pegar as coisas dos outros. Ainda assim, eu acho que seu casamento pode vir a ter um abalo quando seu marido descobrir. Mas aí você tem que pôr tem que pôr na balança. Pequeno abalo no casamento ou perder trufas, chocolates, etc. em geral. Lembre-se, Joey does not share food. Joey doesn't share food! Magnânimo, Sr. K. Mostra seu action figure do Thanos que você comprou na Comic Con. Não. Saudações, mestre dos saberes imprescindíveis. Recentemente ganhei novos vizinhos e um fato inusitado vem me incomodando. Em minha máxima inocência, pensei ser o único infeliz a conviver com tal fato. Você mora no condomínio, você nunca é um infeliz a conviver com nada. Mas há pouco descobri que outras pessoas não só já perceberam tal fato, viu? Se aparentemente moram no prédio. Como chegaram a reclamar com a administração do condomínio, as autoridades fardadas, as com crase. Deixa eu ver se eu entendi. O síndico desceu e foi na portaria, procurou um policial lá fora, ou um guarda municipal para reclamar com ele. É isso que eu tô querendo dizer, porque isso é muito doido, né? Ao bom senso e a civilidade de meus amorosos vizinhos. Gritaria na madrugada? Religiosamente às quintas-feiras, em outros dias de forma esporádica. Sim, filha, porque quinta-feira é o Dia Internacional de Comer entendeu? Pois é, por isso que é quinta-feira. Quinta-feira é um tratado internacional. Isso é mais velho do que a posição de mijar sentado. Cagar sentado, mijar pra frente. Welcome to Oscorp Industries Unity Day Festival. Let's hear it for Macy Gray. Quinta-feira, outros dias de forma esporádica, ao me recolher, ouço sons estranhos. Meu, sons da natureza. Você ouve assim e fala, ó. I guess it's nothing, Major. Sons da natureza, quinta-feira. Se eu não morasse em um apartamento, poderia pensar em porcos.
animais no cio, ou talvez estivesse ao lado de uma produtora de filmes adultos, não no confortável apartamento. Entenda, o fato de estar no apartamento não exclui essas opções, só torna elas mais bizarras. A vizinha fofoqueira que faz às vezes de porteira síndica faxineira, devo dar caixinha para ela no fim do ano? Não sei, aí depende da sua generosidade. Me questionou se eu já tinha prestado atenção em sons estranhos no apartamento ao lado. Neste momento fiquei sabendo que as farras do vizinho incomodam muita gente. Primeiro, prestar atenção é um passo acima, porque uma coisa é escutar, outra coisa é ouvir. A velha ouve, a velha fica... A velha tá... O rapaz, segundo a velha fofoqueira, possui dificuldades auditivas, motivo pelo qual sua parceira precisa gemer, impressionante, a uma altura que excede a todos os limites, me forçando a ouvir seus gritos de "mas, vai, isso, vou..." E aí o resto você pode imaginar que o Disney Tub não permite. Ótimo! Sons de tapas, quer dizer, ainda rolam... É isso mesmo? Que horror. Isso não pode, gente. Não pode, porra. Não pode dizer que o cara tá lá... Adoro amor selvagem! Não pode. Ou, né, enfim. A acústica realmente é do Disney Tub. Isso! E isso me incomoda. Se isso não bastasse, recentemente os pegaram, o surdinho e a que grita, com os vidros do carro embaçado no subsolo. Quer dizer, o cara tem um chuveiro dentro do carro. É isso que você tá querendo dizer. Ele abriu a água quente e fez uma sauna dentro do carro. E a graça... Quem viu a graça? E há relatos de cenas calientes nas escadas. Desta forma, peço auxílio de vossa sapiência quanto à melhor forma de avisar ao casal que não é de meu interesse ouvir seus sons. Querido, eles não estão nem aí. Até porque o cara também não tá ouvindo, né? Quer dizer, acho que você vai ter que dizer só pra moça. Tal fato me leva ainda a um paradoxo interno. Como saber se meus vizinhos também não me ouvem? Que os 1000 filhos de Hypnos, que eu não tenho a menor ideia quem seja, lhe ilumine. Assinado Vizinho do 911. Querido, é o que eu venho dizendo, não, na quinta-feira é o Dia Internacional. Então, paciência, lamento. Se você não quer ouvir, vai pra rua beber uma cerveja. Segundo, quem fala tem que ouvir. Se o casal grita, o máximo que eu posso te sugerir é que você grite de volta sugestões. Como o cara tem problemas de auditivo, provavelmente ele não vai ouvir através das paredes, até porque tem a figura gritando ali pertinho dele, tal deixar sugestões escritas, quiçá com gráficos explicativos, na caixa de correio. Ó, Brilhantes. tudo pra arrumar um problema. Junto, deixa uma nota assim de 10, dependendo se for um diazinho maneirão, de 20, porque, pô, afinal de contas, né, cara, não é todo dia que você ouve um show desse. E quanto à sua dúvida, se os vizinhos já ouviram, se você tem essa dúvida é porque você é um gritador. Não se assuste se você também receber um papelzinho com desenhos e uma nota na sua caixinha de correio. Venho através deste e-mail lhe expor uma situação que vem ocorrendo no meu dia a dia. Sou filho único, namoro há 7 meses, tenho 21 anos. Acontece que minha mãe diversas vezes liga ou manda mensagem enquanto eu estou com minha namorada, perguntando onde eu estou e coisas do tipo. Você sempre pode responder: olha mãe, onde eu estou cobra por 12 horas, tempo é dinheiro. Talvez ela entenda.